Um garoto chamado Michele sai de casa e vai de bicicleta até uma loja de fantasias, onde espera comprar uma fantasia do Homem-Aranha para o Halloween. Depois de admirar a fantasia por um tempo, ele bate a porta para que o dono o deixe entrar, mas o homem diz que ainda não está aberto. Michele não entende isso e continua tentando convencer o homem a abrir a porta, mas ele insiste que a loja ainda está fechada. Michele acaba por se afastar dali, mas alguém esbarra nele e ele quase perde o dinheiro. Depois de impedir que o dinheiro voe, Michele monta na bicicleta e vai para a escola. Quando chega lá, estaciona a bicicleta e esconde o dinheiro dentro do sapato antes de entrar. Enquanto está na aula, Michele grava secretamente um vídeo da sua paixão, Stella, mas para assim que alguém o vê, como a professora também o vê com o telemóvel, ela o confisca e pergunta se ele quer repetir o 9º ano como um valentão chamado Ivan. Michele não responde, mas Ivan acha graça e faz piada com o amigo Brando. Logo depois, a diretora da escola entra na sala e diz aos alunos que uma inspetora da polícia, chamada Giovanna, quer falar com eles. Giovanna cumprimenta os alunos e pergunta se alguém sabe do paradeiro de um colega chamado Martino. Ivan e Brando fazem outra piada, mas Giovanna ignora e diz que, se alguém souber de algo sobre Martino, deve contactar imediatamente a polícia. Quando termina de falar, um dos seus agentes entrega-lhe algo, e ela de repente olha fixamente para Michele, que parece preocupado. Nesse momento, Giovanna aproxima-se da mesa dele e diz que ele se esqueceu do almoço. Michele parece envergonhado, mas pega a comida e agradece chamando-a de mãe. Depois que ela se afasta, Ivan e Brando zombam de Michele por a mãe ter lhe levado o almoço na escola. Michele não responde, mas nota que está com hemorragia nasal. Michele sai imediatamente da sala para limpar o nariz e lavar as mãos na casa de banho. Quando está prestes a sair, ouve o sinal da escola tocar e esconde-se num dos cubículos, assustado. Depois de um tempo, Ivan e Brando o encontram e arrombam parte da porta antes de o arrastar para fora. Eles então exigem o dinheiro dele. E mesmo Michele dizendo que não tem, acabam por verificar o sapato e encontram o dinheiro da fantasia. Michele não fica nada contente, mas não se queixa, pois tem medo dos valentões. Eles ainda lhe dão uma vantagem para fugir antes de Ivan começar a atingi-lo com uma arma de paintball. Michele tenta fugir e consegue escapar por um tempo, mas acaba sendo atingido. Ele cai no meio de algumas crianças na escola e os valentões zombam dele enquanto passam. Muito mais tarde, Michele volta para casa e a irmã Candela fica entusiasmada por o ver. Michele não quer conversa e vai até a cozinha cumprimentar a cozinheira. Ela informa que há comida para ele, mas ao saber que foi a mãe quem a preparou, ele diz que não está interessado. Michele vai para o quarto, liga o computador e começa a espiar a página de Stella nas redes sociais, enquanto pensa se deve ou não enviar um pedido de amizade. Enquanto isso, Candela continua a importuná-lo, perguntando como é possível que ninguém descubra a identidade do super-homem, sendo que ele só usa uns óculos como disfarce. Michele não se incomoda com isso, e depois de enviar o pedido de amizade para Stella, verifica uma caixinha para ver se ainda tem algum dinheiro. Infelizmente, só encontra um bilhete, mas continua desesperado para comprar uma fantasia e poder ir à festa de Halloween de Stella mais tarde. Ele então sai de casa e vai até uma loja local para comprar uma fantasia barata. Ao chegar lá, o vendedor mostra-lhe uma fantasia antiga de super-herói chinês, e mesmo não gostando, o dono da loja o convence de que é muito boa. Michele pergunta quais são os poderes do super-herói, mas o dono diz que ele irá descobrir sozinho. No outro lugar, Giovanna recebe um vídeo de Martino dizendo aos pais que saiu de casa porque está farto de estar ali. Giovanna não entende por que ele faria isso, e também acha estranho, pois ele é um rapaz muito inteligente. Mais tarde naquela noite, ela chega a casa e vê Michele abatido, usando a fantasia de Halloween. Giovanna pergunta por que ele não foi à festa de Stella, e ele responde que não gosta da fantasia porque nem sequer sabe quem é o super-herói. Giovanna diz que não é assim tão má, e que o herói pode ser uma pessoa muito boa que combate o crime. Michele pergunta se é como o pai, e Giovanna diz que ele também combatia os maus, mas que era apenas um polícia, como ela, antes de morrer. Enquanto Michele ainda pondera se vai ou não à festa, Giovanna o encoraja e ele acaba por sair. Pouco depois, chega à festa, e Stella fica feliz por vê-lo. Enquanto ela fala sobre a fantasia dela, Brando vê Michele e pergunta o que ele está vestindo. Ele responde que é uma fantasia de super-herói chinês. Stella diz que é bonita. Ela também comenta que já esteve na China. Michele então pergunta quanto tempo ela vai ficar na cidade, e ela diz que espera ficar bastante tempo, porque gosta de estar perto do mar. Michele gosta disso, mas enquanto conversam, de repente vêm alguns convidados a juntar-se em frente à televisão. Quando se aproximam, Stella vê uma gravação dela própria a passar na TV. Brando então diz que conseguiu os vídeos do telemóvel de Michele, depois que foi apreendido pela professora mais cedo naquele dia. Stella olha para Michele, que fica envergonhado e corre para a casa de banho. Lá, ele lamenta a forma como as coisas estão a acontecer. Também se queixa da fantasia, dizendo que nem sabe o que ela pode fazer, e faz um desejo de se tornar invisível, e um relâmpago atinge a área. Michele eventualmente salta pela janela e vai para casa, desapontado. Na manhã seguinte, Michele acorda e vê o seu cão a olhá-lo de forma estranha. Ele ignora e vai para a casa de banho tomar banho. Enquanto escova os dentes e se olha no espelho, de repente percebe que está invisível. Michele fica chocado e não sabe o que fazer. Quando a mãe entra no quarto, ela não vê ninguém lá e começa a perguntar-se onde está Michele. Eventualmente, ela olha em volta e só vê o cão, mas Michele rapidamente escreve um bilhete dizendo que já saiu para a escola. Depois que Giovanna sai de casa, Michele embrulha-se com algumas roupas e vai para a escola. Contudo, quando está prestes a entrar, ele repensa a sua decisão e chama-se de monstro, achando estranho estar invisível. Antes de voltar
para casa, vê Ivan a guardar a sua arma de paintball na mochila. E isso dá-lhe uma ideia. Ele então entra na sala de aula e tira a arma de paintball da mochila de Ivan. Depois de atirar na lousa perto da professora, Michelle deixa a arma cair no colo de Ivan. Todos acham que foi ele quem fez aquilo, e a professora repreende-o. Enquanto isso, Michelle entra sorrateiramente na sala dos professores e encontra a sua prova, onde escreve as respostas certas para conseguir uma boa nota. Em seguida, ele vai perturbar Brando, que está a jogar tênis. Infelizmente, Brando perde o jogo, e o pai repreende-o por isso. Depois, no balneário, Michelle prega-lhe uma partida e assusta-o ao mover uma bola de tênis. Quando finalmente sai da escola com um ar satisfeito, vê algumas raparigas a entrar no prédio. Michelle percebe que estão a entrar no balneário feminino e decide segui-las. Ao entrar, alguém tenta lançar uma toalha no banco, mas ela acaba por cair em cima dele. Quando as raparigas veem que há alguém debaixo da toalha, ficam em choque. Infelizmente, os poderes de Michelle começam a desaparecer e ele volta a ficar visível. Ele fica envergonhado e quando as raparigas tiram a toalha, veem-no e gritam alto. Michelle é então denunciado à diretora e Giovanna vai buscá-lo para levá-lo para casa. No carro, Giovanna diz que não entende por que ele entrou no balneário feminino. Ela também menciona que ele quase foi expulso, mas Michelle não responde. No dia seguinte, na escola, um psicólogo da polícia chamado Basile aparece para anunciar que Brando está desaparecido. Enquanto aconselha os alunos a expressarem os seus sentimentos em vez de fugirem, todos olham para Michelle e zombam dele pelo que aconteceu no dia anterior. De repente, Michelle percebe que está a ficar invisível novamente. Então cobre os braços e espera o sinal tocar para sair da sala rapidamente. Ao chegar em casa, encontra Candela no seu quarto e rapidamente vira-se para a parede, pedindo para ela sair. Candela não entende porque ele a está a expulsar, mas finge sair ao abrir e fechar a porta. Quando Michelle tira a roupa, Candela vê que ele está invisível e grita alto. Michelle tapa-lhe a boca rapidamente e pede para ela não gritar. Candela concorda, e então Michelle explica que provavelmente ganhou os poderes por causa da fantasia de super-herói. Candela acha que parece um pijama mágico que deixa as pessoas invisíveis por muito tempo. Michelle ainda parece incomodado com os novos poderes, mas Candela diz que ele agora é um super-herói e que pode salvar pessoas em perigo. Michelle diz que não há ninguém para salvar, mas Candela sugere que ele se chame o Rapaz Invisível. No dia seguinte, Basile diz a Giovanna e aos outros polícias no departamento que não acha que haja nada suspeito nos desaparecimentos de Brando e Martino. Ele acrescenta que os rapazes provavelmente saíram de casa por estarem sobrecarregados com a pressão que sofriam. Giovanna continua a achar que há algo mais por trás disso, mas Basile menciona que, pelas mensagens que os rapazes enviaram às famílias, está claro que não foram raptados. Mais tarde, Giovanna chega em casa enquanto Michelle está a ler uma banda desenhada sobre super-heróis. Quando ela está prestes a entrar no quarto dele, Michelle tira rapidamente a roupa, e Giovanna acha que ele não está lá. Ao chegar ao seu próprio quarto, ela liga para alguém e desabafa sobre o comportamento de Michelle. Ela também diz que acha que ele pode ter descoberto que é adotado. Michelle fica chocado com essa revelação, mas não diz nada. Ele então vai para a praia e brinca no baloiço enquanto pensa no que Giovanna disse. Coincidentemente, Stella também aparece na praia e vê o baloiço a mover-se sem ninguém sentado nele. Ao perceber que provavelmente há alguém ali, Stella aproxima-se e pergunta quem é, e se é um fantasma ou um anjo. Michelle então desenha um rosto sorridente na areia, e Stella pergunta se é assim que ele se parece. Ele não responde, mas ela ainda assim o convida para balançar com ela. Michelle faz isso. E quando Stella eventualmente para, ela pergunta se ele pode ser seu amigo. Michelle diz que não se importa. Stella oferece-lhe uma barra de chocolate. Michelle parece chocado e pergunta se ela não tem medo dele, mas ela diz que não. Pouco depois, Stella percebe que precisa sair para o treino. Então pergunta ao rapaz invisível se o verá novamente. Ele responde que sim, e ela vai-se embora. Michelle parece feliz com isso, mas ao olhar em volta, vê um homem cego e estranho aparentemente a observá-lo. Isso o deixa confuso, pois ainda está invisível, mas o homem eventualmente afasta-se. No dia seguinte na escola, Michelle pede desculpas a Stella pelo que aconteceu no outro dia, mas ela diz que não há problema. Ele então a vê desenhar um rosto sorridente no caderno, e isso o deixa feliz. Mais tarde, naquela noite, ele vai sorrateiramente até a casa dela, e ela deixa-o entrar depois que ele desenha um rosto sorridente na janela. Enquanto ela faz várias perguntas sobre ele, Michelle percebe que está a começar a ficar visível novamente, então vai-se embora de repente. Quando chega em casa, Candela incentiva Michelle a contar a verdade a Stella, e ele decide seguir o conselho. Enquanto isso, Stella e a mãe já estão no ginásio para o treino de ginástica. Stella parece muito distraída e erra os movimentos algumas vezes. A mãe não fica contente com isso e eventualmente sai para tomar um café. Enquanto Stella continua o treino sozinha, alguém aparece no ginásio e atira-lhe um sedativo. Quando ela desmaia, o homem mascarado leva-a do prédio, e Michelle vê tudo ao chegar. Michelle tenta impedir o homem de levá-la, mas não consegue fazer muito. Depois que o homem foge, Michelle liga para a polícia, que chega rapidamente. Ele então diz a Giovanna que se sente mal por não ter conseguido salvar Stella, mas Giovanna diz para ele não se preocupar, porque ela será encontrada eventualmente. Em outro lugar, Stella já está num laboratório, onde estão a fazer-lhe alguns testes. Após os resultados, os cientistas ligam para o comandante para informá-lo de que ela não é quem procuravam. Os guardas então levam Stella para um bunker, onde ela vê Brando e Martino. No dia seguinte, Michelle percebe que o seu traje desapareceu, mas acaba por perceber que Giovanna o lavou. Infelizmente agora está menor, e mesmo quando Candela o veste, ela não fica invisível. Michelle então vai confrontar Giovanna furioso por ter estragado o traje. Giovanna diz que o lavou porque estava sujo, mas Michelle não quer saber. Ele também diz que a odeia
odeia, o que surpreende Giovanna. Quando o cozinheiro diz para Michelle não falar assim com a mãe, ele responde que Giovanna não é sua mãe. Giovanna fica chocada ao ouvir isso, mas antes que diga algo, Michelle sai, e os seus poderes fazem um copo estilhaçar atrás dela. Enquanto está na praia a tentar acalmar a mente, o homem estranho do outro dia aproxima-se dele e diz que o traje não tem nada a ver com os seus poderes. Michelle fica chocado e pergunta se foi ele quem raptou Stella, mas o homem diz que não. Michelle percebe que ele leu a sua mente e pergunta como consegue fazer isso. O homem apresenta-se como Andrei e diz que é o pai de Michelle. Michelle diz que o pai está morto, mas Andrei responde que foi isso que lhe disseram. Diante da sua confusão, Andrei conta uma história sobre como a radiação nuclear deu poderes a algumas pessoas na Rússia, há muitos anos. Ele foi uma dessas pessoas, chamadas de especiais, e todas foram levadas para experimentos para que pudessem ser usadas como armas contra outros países. No campo, Andrei conheceu a mãe de Michelle e Helena, e os dois apaixonaram-se. Depois que tiveram Michelle, perceberam que o bebê também seria usado em experiências como eles, então fugiram do campo. Os soldados imediatamente foram atrás deles. Então Helena diz ao Andrei para fugir enquanto ela ganha tempo para ele escapar. Depois que Andrei foge rapidamente, Helena torna-se invisível e começa a lutar contra os soldados. Infelizmente, o comandante descobre onde ela está e atira nela. Andrei então menciona que levou Michelle para muitos lugares até encontrar um lar adequado para ele com Giovanna. Michelle percebe que herdou os poderes da mãe, mas ainda tem dúvidas sobre a história de Andrei. Ele também pergunta se Andrei consegue ler a mente das pessoas aleatoriamente, e ele responde que sim. Enquanto estão perto de um pescador, Andrei diz que o homem já está pensando se deve chamar a polícia porque acha que Andrei vai sequestrar Michelle. Em outro lugar, Giovanna está preocupada porque Michelle ainda não voltou para casa. Quando Basile a vê, pergunta o que está acontecendo, e ela diz que está preocupada porque Michelle está mudando. Ela acrescenta que ele acabou de dizer que ela não é sua mãe, e acha que ele já descobriu certas coisas sobre ela. Antes que ela diga mais alguma coisa, um detetive informa a ela e a Basile que alguém acabou de ligar relatando um homem estranho andando com um menino. Eles saem imediatamente do escritório e vão até o local. Antes que cheguem, Michelle pergunta ao Andrei como ele poderá controlar seus poderes, e ele responde que isso virá naturalmente. Ele então apaga a memória do pescador, e Michelle fica chocado. Andrei também entrega ao Michelle um traje que pode ajudá-lo a ficar invisível sem precisar tirar as roupas. Quando os policiais chegam, Andrei diz que precisa ir embora, mas que sempre estará em contato com Michelle porque suas mentes estão conectadas. Ele acrescenta que Michelle precisa ter cuidado, porque os vilões que começaram o experimento russo já sabem sobre ele e vão tentar encontrá-lo. Depois que ele parte, os policiais interrogam o pescador, mas ele não se lembra de nada. Quando Giovanna pergunta se Michelle viu algo, ele diz que não, então ela diz para ele ir para casa. Basile se oferece para levá-lo, e Michelle aceita. Ao chegarem, Michelle vai para o quarto experimentar o novo traje. Depois de vesti-lo, ele o esconde rapidamente quando Basile entra no quarto para chamá-lo para comer algo. Quando os dois estão à mesa, Basile começa a falar sobre como Michelle pode estar passando por mudanças por causa da idade. Michelle não entende do que ele está falando, mas ao ver manchas de sangue na camisa de Basile, percebe que ele é uma má pessoa. Michelle tenta fugir rapidamente, mas Basile diz que já trancou a porta. Ele acrescenta que, se Michelle chamar a polícia, seus amigos vão morrer. Felizmente, Michelle consegue fugir de Basile, usando seus poderes para ficar invisível. Basile parece impressionado e diz que ele é igual à mãe. Michelle não se importa e continua correndo pela casa, mas Basile consegue prendê-lo dentro do quarto. Ao falar sobre como a sua equipe pode ajudar Michelle a alcançar mais com seus poderes, Michelle o prende com a cama secreta e foge. Quando chega lá fora, vê Ivan em sua bicicleta e o para que possam fugir juntos. Ivan fica chocado por estar a falar com uma pessoa invisível, mas Michelle insiste que precisam fugir. Então Ivan pedala para longe do local. Muito tempo depois, Giovanna chega em casa e encontra tudo revirado. Enquanto se pergunta o que aconteceu, Andrei bate à sua porta e ela vai atendê-lo. Enquanto isso, Stella descobre uma forma de sair do bunker e possivelmente enviar um pedido de socorro. Depois que Brando e Martino a ajudam a se levantar, ela finalmente sai do bunker e começa a se mover discretamente para tentar encontrar o holofote. Em outro lugar, Ivan para sua bicicleta. E Michelle revela sua identidade ao valentão. Ivan fica chocado com isso, mas Michelle menciona que seus amigos estão em perigo. Ele acrescenta que Basile está entre os vilões. E Ivan diz que sempre soube que havia algo estranho naquele psicólogo, porque já viu muitos deles antes. Michelle pergunta por que ele já viu tantos psicólogos, e Ivan diz que tem TDAH. Depois de um tempo, eles começam a pensar em como encontrar seus amigos desaparecidos. E coincidentemente, Stella chega à torre de luz e pinta um rosto sorridente nela. Quando ela direciona a luz para o céu, Michelle vê isso e percebe que Stella está tentando mandar uma mensagem para ele. Eles então seguem o feixe de luz e descobrem que seus amigos estão sendo mantidos em um navio. Alguém eventualmente pega Stella e a força a desligar a luz. Ivan e Michelle percebem que provavelmente pegaram Stella, então ficam preocupados. Michelle então se torna invisível e planeja entrar no navio, enquanto Ivan atira na unidade de energia para acionar o alarme e distrair os guardas. Depois que Michelle entra, ele vê uma sala de controle onde Basile e outro homem estão assistindo filmagens de dentro do carro de Giovanna. No vídeo, Andrei elogia Giovanna por ser uma boa mãe para Michelle, e ela também diz que ele significa muito para ela. Ambos então demonstram preocupação, pois sabem que Michelle provavelmente está em perigo. De
repente, Michelle acidentalmente esbarra em algo dentro da sala, e Basile e seus homens ouvem. Eles não veem ninguém por perto, e ao saírem da sala, Michelle o segue. Quando tenta abrir uma das gaiolas dentro do navio, alguém a abre do outro lado, e Michelle vê Stella sendo transferida para outra cela. Depois que ela é trancada, Michelle ataca os guardas e os força a libertar Stella e as outras crianças. Ele então ordena que os guardas entrem na gaiola para que ele possa trancá-los lá dentro. Enquanto Stella e os outros ficam felizes por estarem livres, Michelle tira a máscara e revela sua identidade para eles. Stella fica chocada e diz que não sabia que ele era quem estava com ela todo esse tempo. Michelle confirma, mas antes que continuem conversando, Brando e Martino lembram que precisam sair dali. Antes de partirem, Stella diz que não podem ir embora ainda porque há um homem do outro lado do navio que eles precisam salvar. Michelle diz que pode ir sozinho, mas Stella se oferece para acompanhá-lo, já que sabe onde o homem está. Depois disso, Brando e Martino começam a procurar uma saída, enquanto Stella leva Michelle até o homem de quem falou. Quando finalmente o encontram, Stella se vira contra Michelle e aponta uma arma para ele. Isso o deixa chocado, e ao perguntar se ela é uma deles, ela diz que não é a Stella. Michelle não entende o que está acontecendo, mas o homem que vieram ver toca em Stella, e ela desmaia. Ele então diz que seu nome é Claw, e que consegue fazer as pessoas obedecerem apenas ao tocá-las. Ele também fala sobre o potencial de Michelle, e diz que eles são parecidos, mas Michelle se torna invisível e luta contra os guardas enquanto tenta fugir. Antes que consiga escapar, Claw diz que ele não pode fugir, e ainda ameaça matar Stella se ele tentar algo tolo de novo. Ele acrescenta que perdeu Michelle em sua casa, e não vai deixar isso acontecer de novo. Michelle diz que nunca esteve na casa dele, mas Claw revela que estava lá como Basile. Ele explica que tocou Basile e Stella para fazê-los cumprir suas ordens. Michelle ainda se recusa a fazer parte dos planos de Claw e expressa sua opinião. No entanto, Claw ordena que seus homens liberem o submarino do navio para que possam partir. Ele então diz ao Michelle que é hora de irem embora, porque a mãe dele está esperando. Michelle diz que Helena está morta, mas Claw responde que ela não morreu. Ele acrescenta que agora ela faz parte do grupo deles e foi ela quem mandou trazê-lo de volta. Em outro lugar, Giovanna e Andrei encontram Ivan e ele os guia até o navio. Quando Giovanna está prestes a entrar, Andrei sente que Michelle não está lá dentro. Ele também percebe que há uma bomba no navio, prestes a explodir. Antes que Giovanna recue, ela vê Martino e Brando pedindo ajuda, então ela os salva. Ao entrar no navio, ela encontra uma cela e a abre, apenas para encontrar Basile. Ele parece bastante inocente e a agradece por tê-lo salvo, mas ela está irritada e pergunta pelo seu filho. Basile diz que não sabe do que ela está falando, mas Giovanna não acredita. Andrej então entra e diz que Basile não está mentindo. Ele acrescenta que eles precisam sair do navio, pois a bomba está prestes a explodir. Assim que saem, o navio explode e Giovanna fica preocupada com Michelle. De volta ao submarino, Claw diz que Stella será enviada de volta para o seu povo em uma cápsula de segurança. Ele acrescenta que Michelle não é uma pessoa comum e que é muito mais importante do que imagina. Ele também menciona que os especiais não são como os humanos, que desperdiçam suas vidas. Enquanto Stella é levada para a cápsula, Claw diz que isso é o melhor, pois Michelle agora fará parte de uma família de verdade, que não envolve pessoas normais. Michelle não parece nada feliz com isso, e ao ficar realmente furioso, começa a quebrar coisas dentro do submarino. Claw fica chocado com o que está acontecendo, mas Michelle ainda causa uma explosão e entra na cápsula de segurança. Quando Claw diz que Helena ficaria decepcionada com ele, Michelle responde que sua mãe está morta. Ele então fecha a porta e a cápsula de segurança leva ele e Stella de volta à superfície. Quando chegam em terra, todos ficam felizes em vê-los e também admiram os poderes de Michelle. Ao espirrar, Giovanna rapidamente lhe entrega um cobertor e parece aliviada por vê-lo vivo. Nesse momento, Michelle vê Andrej entrando em um prédio e pede licença a Giovanna. Ao ir ao encontro de seu pai, Michelle diz que não quer que ele vá embora, mas Andrej diz que precisa ir. Ele acrescenta que eles sempre estarão conectados e que saberá quando seu filho precisar dele. Michelle então pergunta por que Stella foi sequestrada, se quem eles estavam procurando era ele. Andrej diz que isso não importa mais e que o importante é que ninguém se lembrará do que aconteceu. Ao ver Stella saindo da sala, Michelle vai ao encontro dela e ela diz que estava o procurando. Ela então menciona que está feliz pelos momentos memoráveis que compartilharam nos últimos dias. Michelle diz o mesmo, mas acrescenta que ela logo o esquecerá. Stella não entende isso, mas Michelle apenas diz para ela se juntar aos outros. Quando ela vai embora, Andrej usa seus poderes para apagar as memórias de todos que sabiam o que aconteceu. No dia seguinte, o comissário de polícia pergunta ao Basile e Giovanna como as crianças foram salvas, mas eles parecem não se lembrar de nada. O comissário então diz a Giovanna para ficar com o crédito, já que foi ela quem trouxe as crianças de volta. Depois disso, ela sai do escritório e se encontra com a imprensa para receber os créditos por encontrar as crianças desaparecidas. Muito tempo depois, na escola, Ivan e Brando tentam intimidar Michelle, mas ele diz que nem vai discutir com eles. Ele então menciona que já sabe que Ivan não é uma má pessoa, apenas tem um transtorno de atenção. Também diz ao Brando que, se ele está procurando alguém para descontar sua raiva, que o faça no pai dele, com quem sempre está bravo. Os valentões ficam chocados ao ouvir isso e o deixam em paz. Ao sair, Michelle vê Stella e pergunta se ela não vai ficar na festa da escola. Stella diz que não quer comemorar por ter sido sequestrada e que já está indo embora. Quando está prestes a sair, ela pergunta se ele quer acompanhá-la e Michelle concorda em acompanhá-la. Em outro lugar, um soldado informa ao seu chefe
chefe que a missão falhou e que Michelle escapou deles. Seu chefe, que tem poderes de invisibilidade, se aproxima sorrateiramente. Ao feri-lo, o soldado diz que ainda há boas notícias. A irmã gêmea de Michelle, Natasha, foi encontrada no Marrocos. A comandante parece feliz com isso, e descobre-se que ela é Yelena. Surpreendentemente, Yelena deu à luz gêmeos, e Andrei fugiu com os dois, enquanto ela ficou para lutar contra os soldados. Embora Michelle tenha começado como alguém que não queria seus poderes, ele acabou salvando o dia ao aceitar sua responsabilidade. Ele também conheceu seu pai e soube mais sobre sua mãe, que ele ainda não acredita estar viva. Agora parece haver mais revelações no horizonte para Michelle, especialmente com a possibilidade de sua irmã entrar na história.